vendedora! Eu sou a Fran Rodrigues, diretora da Lomani Semijoias, e o vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim. Na verdade, todos os vídeos que eu gravo são muito especiais porque eu faço com muito carinho todo o conteúdo, tudo que eu trago aqui para vocês. Mas esse vídeo ele tem um detalhe muito especial porque é contando a história da Lomani. Contando um pouquinho mais quem é Fran Rodrigues, como nasceu a Lomani Semijoias. Eu sei que muitas empreendedoras me perguntam isso, têm curiosidade. Então, no vídeo de hoje eu vou abrir meu coração e contar um pouco mais sobre a história da Lomani. Bom, gente, eu vou começar me apresentando aqui para vocês. Quem é Fran Rodrigues, né? Vamos lá, vamos começar do início de tudo. Eu sou a Franciele Rodrigues, eu tenho 28 anos, sempre morei aqui em Limeira, que é interior do estado de São Paulo. E pra quem não sabe, Limeira é o maior polo de semijoias da América Latina. Então é muito forte o segmento de semijoias aqui em Limeira. Eu comecei como vendedora no segmento de semijoias com 16 anos de idade. Então, como aqui em Limeira é muito forte, tem muitas fábricas, tem muitas lojas aqui de Limeira, eu comecei a trabalhar como vendedora. Na época, eu ainda era, uma menina e eu fui, assim, me descobrindo com vendas. Eu fui me encontrando com vendas e eu descobri que eu era muito boa nisso, porque eu vendia muito bem. E cada vez mais ia passando o tempo e eu comecei a gostar de vender e eu fui me tornando muito boa nisso, porque quando você gosta fica tudo mais fácil, né? E eu via que pra mim parecia uma brincadeira vender, de tanto que eu me encontrei em vendas. E o Renan, que é o meu sócio e marido hoje, quando eu trabalhava com vendas de semijoias, ele trabalhava na área de informática. Então ele sempre dominou essa área de informática, de montar, desmontar computador, de programação, ele gosta muito. E por ele gostar disso, ele sempre se aprofundou nessa área de conhecimento, de buscar e tudo mais. Chegou um certo tempo, chegou um certo dia, que a gente fala que é o day one, né? Quando dá aquele estralo. Eu já trabalhava com vendas há bastante tempo já. O Renan, ele foi o primeiro que foi ativado ali pelo empreendedorismo. Eu falo que ele foi picado assim pelo mosquitinho do empreendedorismo, porque ele quis começar um negócio. E aqui em Limeira, né, como já é muito propício o segmento de semijoias, já era algo que tinha vindo também de família trabalhando com semijoias, nós decidimos montar o nosso próprio negócio. Então a Lomani, ela veio da junção dos dois jovens, Franciele Rodrigues e Renan Rodrigues. Então eu como vendedora, né, quando a gente começou, e o Renan, ele tinha expertise na parte de informática. Mas quando a gente iniciou, né, a gente montou um showroom na principal avenida de semijoias aqui em Limeira, que é a Avenida Costa e Silva, e a gente falou, o que a gente vai lançar, né, o que a gente vai inserir no mercado pra gente se diferenciar, porque eram muitas lojas, né, muita concorrência. Então, quais que seriam os nossos diferenciais? O que a gente iria inserir aí no mercado? E eu lembro que tava muito em alta na época pedras naturais. E a gente conseguiu um fornecedor que fornecia pra gente as pedras brutas e o Renan foi montando as peças. Ele que produzia os modelos, peça por peça. E eu vendia na loja. Então o Renan fazia ali toda a castroagem das peças, colocava a base, tudo com muito capricho. Então foram peças que foram muito bem aceitas, porque já era algo que estava em alta. A gente entrou com uma mercadoria que só a gente tinha. Eu gostava muito de vender, então eu vendia todas essas peças. E o mais incrível, como a gente produzia, a gente tinha um preço incrível dessas peças. E então foram muito bem aceitas, muito bem aceitas. E o Renan, então, fazia as peças e eu vendia. Logo, ele já não conseguia mais produzir tudo sozinho.
Então ele já começou a constatar aí, já chamar uma equipe de rua para ajudar ele na produção das peças e eu ficava no showroom vendendo. Após um ano dando certo, né, foi um sucesso essas peças, vendeu muito bem. O Renan trouxe a ideia da gente montar um e-commerce. Só que naquela época não tinha um e-commerce no segmento de atacado. Então assim, a gente sabia que seria um grande desafio. Mas a gente partiu do princípio que muitas empreendedoras gostavam muito das peças e a gente falou, olha, para a gente ter um maior alcance, alcançar mais empreendedoras ainda, a gente tem que ir para online. Então a gente foi pioneiro no e-commerce no segmento de atacado, porque não tinha, na época que a gente começou, não tinha sites assim que a gente pudesse se inspirar e como fazer. Mas como o Renan gostava muito de informática, movido aí pela paixão que ele tinha por informática, essa facilidade, ele falou, vamos montar o e-commerce. E eu entrei junto na ideia e a gente começou com o nosso e-commerce lá na loja. O Renan ia fazendo as fotos, colocava no site, eu separava os pedidos. Então tudo começou com nós dois. Eu vendendo na loja e separando os pedidos. Na época a gente usava o mesmo estoque da loja, mas foi passando o tempo, o e-commerce cresceu e já não comportava mais manter o e-commerce na loja. Já se fazia necessário tirar o e-commerce da loja e ter um espaço somente para o e-commerce separado da loja. Então a gente alugou uma casa comercial para que a gente transferisse o e-commerce para essa casa comercial e deixasse, né, o estoque da loja para a loja e começamos a montar um novo estoque para o e-commerce. E aí começou todo o desafio do e-commerce, porque assim, qual o melhor jeito de expor? Então tudo começou do zero e a gente começou a recorrer à ajuda, a consultores. A gente chegou aí em feiras em São Paulo de e-commerce e ter consultorias, qual o melhor jeito de expor a mercadoria para a gente fazer a separação. Mas assim, o mais surpreendente, né, a gente ficava surpresa da gente ter tido essa ideia e muita gente ainda não tinha uma resposta. Ao mesmo tempo que a gente achava isso muito bom, por ser uma ideia que a gente estava começando, ao mesmo tempo a gente falava, e agora? A gente que vai ter que criar e pensar em tudo. Então a gente começou a colocar a mercadoria igual a gente colocava lá na loja, tudo em painel, mas isso demorava muito para separar os pedidos. Então assim, foi dias e dias, a gente foi desbravando cada processo do nosso site. O melhor jeito de colocar a mercadoria, o melhor sistema, todos os processos, tudo foi pensado assim detalhadamente, passo a passo e sempre uma melhora contínua. Então, o e-commerce foi algo muito maravilhoso que aconteceu pra gente, porque a gente ficava assim surpresa, as pessoas não conseguiam nem dar uma consultoria de e-commerce no segmento de atacado, porque eles falavam, a gente nunca viu isso, a gente não tem essas cases, eu não consigo te ajudar. Mas a gente já movido e tava muito engajado, porque a gente falou, a gente tá começando com isso, a gente é pioneiro nisso. E a gente foi desbravando o e-commerce, desbravando o marketing digital, criando todos os processos, tudo do zero, desde a estrutura interna, quanto os detalhes até chegar à nossa cliente, né? A caixinha, a seda, a gente criou o cheirinho da Lomani, a essência que a gente coloca nas caixinhas. Então, aonde as empreendedoras recebem a nossa caixinha, ela recebe com a essência da Lomani. Então, a gente pensou em cada detalhe. O e-commerce foi um presente assim maravilhoso e a gente começou a alcançar muitas empreendedoras e cada vez mais vinham depoimentos de empreendedoras que tinham sua vida transformada depois que começaram a revender Lomani. E isso foi só nos instigando cada vez mais a melhorar e aperfeiçoar os nossos processos. E se fez necessário chamar mais pessoas para ajudar em todo o processo ali do e-commerce, separação do pedido, nota fiscal, ter pessoas ali interna para dar o suporte de conserto, de banho. Então, aos poucos, a gente foi contratando pessoas para ir ajudando ali em todo o processo do nosso e-commerce.
À medida que foi passando os anos, o e-commerce foi ganhando cada vez mais destaque. Como a gente foi pioneiro no segmento de atacado, ninguém tinha um e-commerce nesse segmento e tão bonito e tão bem posicionado. Então a Lomani se tornou o maior site atacadista de semijoias do Brasil. E até hoje o site da Lomani ele é referência no segmento de semijoias aí de atacado. Hoje em dia tem mais sites, mas a maioria se inspira no site da Lomani porque ele é muito bem feito e a gente continua nessa melhora contínua. Então hoje a gente tem um sistema muito bom, os processos muito bem executados, porque desde muitos anos atrás a gente sempre foi cuidando de cada detalhe do nosso e-commerce. E eu continuei vendendo ainda na loja, mas após muitos anos já trabalhando ali diretamente com vendas, eu quis experimentar algo diferente. Claro que as vendas sempre esteve presente na minha vida, mas eu comecei a gostar muito do marketing também. E na época começou aí com a ferramenta com o Instagram. Eu me interessei muito por isso. O Facebook também eu já gostava muito na época, né? O Facebook ele veio primeiro, né? Bombou. Depois veio aí o Instagram e novamente a gente começou ali com as redes sociais. Pouquíssimas lojas de semijoias tinham, mas como era algo que eu comecei a gostar, eu comecei a montar o Instagram da Lomani, o Facebook, e aí eu falei pro Renan que eu queria me aprofundar mais na área de marketing. Mas foi interessante porque nessa época não se ouvia tanto falar em marketing. Hoje é muito forte, mas falar aí alguns anos atrás, falar em marketing, o que é marketing, né? É uma coisa, parecia assim tão intangível. Mas o Renan falou, olha, já que é uma coisa que você gosta, quando eu comecei a postar no Instagram da Lomani, já tinha algumas clientes que, ai, que legal, eu vi essa postagem. Renan falou, vamos, pode ir. A gente sempre teve essa parceria assim muito legal, um apoiar o outro. E aí a gente contratou pessoas para ficar na loja, eu sempre fui acompanhando, mas eu comecei a me especializar como marketing e vendas, na área de marketing e vendas. Então eu me formei, né? Eu me graduei como mercadóloga nessa área de marketing e vendas, que é a minha paixão. E eu comecei ali atuante na parte de redes sociais da Lomani. Então, comecei a fazer as postagens, na época ainda não tinha os stories, e foi aos poucos também que foi gerando conteúdo e passou ali algum tempo, começou a dar certo as redes sociais e começou a se fazer necessário também chamar mais pessoas para nossa agência de marketing. E é muito legal porque hoje eu vejo a agência de marketing da Lomani com muitas pessoas e eu falo pro Renan até hoje, nossa, você lembra que eu comecei com o Instagram e hoje a gente tem uma equipe maravilhosa aí que faz a agência de marketing da Lomani. Nós continuamos com o nosso e-commerce, nós temos o nosso showroom na principal avenida de semijoias de Limeira, hoje, claro, com um amplo espaço, né? Nós temos um showroom lindo, muito bem organizado, estruturado, pensando em cada detalhe para as nossas empreendedoras, o nosso e-commerce muito mais expandido depois dessa casa comercial. Nós precisamos contratar mais pessoas e logo o espaço já não comportou mais e nós fomos para uma outra fábrica com um espaço bem maior. Mas à medida que você vai aprimorando os processos, né, e vai crescendo mais em vendas, a demanda das peças, e a gente foi alcançando todos os estados brasileiros até exterior, muitos pedidos são enviados para outros países. Começamos a fazer novas contratações, novos departamentos foram surgindo e essa fábrica que a gente mudou também não comportou o espaço, embora ela era bem grande, mas a gente precisou ir para um novo espaço. Nesse momento, a gente se encontra na reforma dessa nova fábrica, né, desse novo espaço, aonde a gente tem o departamento de expedição, tem lá todo o estoque do e-commerce, logística, que é a equipe que faz revisão de mercadoria, qualidade, encartelagem, a gente tem a agência de marketing, a gente tem o showroom do WhatsApp, a gente tem o departamento de compras e nós estamos migrando, né, indo para uma nova fábrica que vai ficar maravilhosa. São 2 andares, dá ao todo mais de 750 metros quadrados e a gente fica muito feliz com tudo isso
que aconteceu através do sonho de duas pessoas. É claro que durante toda essa jornada nós tivemos muitos desafios, mas o mais incrível de tudo foi que a gente nunca desistiu. A gente nunca desistiu desse sonho, dessa paixão, dessa vontade de fazer algo grande, dessa vontade de criar, e nós continuamos ainda apaixonados pelo que a gente faz. Hoje eu atuo ainda na área de marketing e vendas. Claro que eu tenho já agora as equipes, né? Tenho agência de marketing, tenho as consultoras do WhatsApp, as consultoras do showroom, mas eu fiquei com a parte como diretora comercial, a diretora de vendas. Então eu faço os treinamentos, eu que dou os feedbacks, os acompanhamentos de atendimento, toda essa mentoria da parte de marketing e vendas sou eu que faço até os dias de hoje, e o Renan fica na parte administrativa. O Renan fica com o administrativo, financeiro, RH, compras e, claro, né, com o nosso e-commerce, e até hoje tudo que precisa de informática a gente recorre ao Renan, porque ele é o nosso especialista com isso. Bom, gente, essa é a história de dois jovens empreendedores muito apaixonados pelo que fazem, e o mais incrível do nosso trabalho é poder alcançar a vida de tantas mulheres que têm as suas vidas transformadas através da Lomani. Pessoas que não acreditavam em si mesmo, que não acreditavam no seu potencial, que começaram ali, eu quero ter uma renda extra, que começaram a empreender e tiveram suas vidas mudadas, que começaram a crescer, que começaram como renda extra e hoje fizeram um negócio que deu super certo. Mulheres, quantas histórias maravilhosas e inspiradoras que a gente tem de mulheres que foram transformadas aí com o empreendedorismo feminino, revendendo Lomani Semijoias. É muito gratificante. Essa é um pouquinho só da nossa história. Claro que teve muitos detalhes, né, que a gente não consegue passar tudo através do vídeo, mas eu agradeço também, aproveitando aqui no vídeo, a todas as nossas empreendedoras, que essa história possa inspirar você a continuar na sua jornada como empreendedora, e se você está pensando em empreender, que essa história alcance sua vida e te inspire para você conquistar os seus objetivos, ir atrás dos seus sonhos, ir à luta e não desistir. Essa foi a história da Lomani, essa foi a minha história. Espero muito que você tenha gostado. Curta esse vídeo, comente. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Um super beijo com muito carinho para você e até mais!